Fala pessoal do canal Camilo em Foco, direto aos fatos, como é que vocês estão? Aqui é o professor Leônidas e domingo à noite é dia de literatura, pessoal. Aquele programa que você espera, que você anseia em entender as análises, né? Como que a literatura está permeada em nossas vidas e nossas vidas estão permeadas nas literaturas. Pessoal, eu primeiramente gostaria de agradecer você, meu telespectador, minha telespectadora, meu espectador, minha espectadora. Queria agradecer também, claro, a Camila por esse espaço. Uma coisa que eu tenho notado toda semana, as visualizações, né, tanto no Camilo em Foco quanto no Direto aos Fatos, tem dado aí um resultado muito gostoso, os comentários muito gostosos e eu tenho só a agradecer, né, primeiramente a Deus, nosso Senhor, nosso Criador, dono de toda a inteligência, dono de toda a sabedoria e essência da sabedoria. E agradecer a vocês, né, espectadores, que estão ávidos por informação, informação de verdade, não informação pela metade ou informação escondida, mas informações verdadeiras. Muito obrigado, pessoal. E se você já gosta aí, mete bronca aí, senta o dedo aí nesse like, senta o dedo aí também nas doações do Pix. Quero deixar bem claro aqui que eu faço esse trabalho aqui voluntário, tá? Aos espertinhos e aos desavisados aí que acham que eu ganho alguma coisa do canal Direto aos Fatos, do canal Camilo em Foco, não ganho. A minha missão aqui é transmitir conhecimento e conhecimento de verdade, tá? E é um espaço em que a Camila gentilmente cede para mim toda semana, todo domingo à noite, para que você possa terminar a sua semana e iniciar a sua semana seguinte com informações de verdade. A minha missão neste canal não é, tá, passar pano ou brincar de ser youtuber. Não, a minha missão aqui é ensinar, é mostrar para você, meu telespectador, minha telespectadora deste canal, como que as coisas vêm acontecendo e como você, através da literatura, lendo bons livros, né, como este que nós faremos a análise hoje, na verdade serão dois, eles estão dizendo para você assim, olha só como está sendo a sua vida, a sociedade que a sua vida está sendo inserida. Pessoal, em épocas de relativização, em épocas de militância perniciosa, fazer uma leitura correta da sociedade, fazer uma leitura correta da vida que você está, necessita, pessoal, necessita de leitura. Leitura de literatura boa, tá? E nós hoje quero trazer, né, eu e a Camila queremos trazer dois livros, na verdade, que eles se conversam. E eu lembro que há um ano atrás eu já fiz a análise desses dois livros em separado. Na verdade, eles estão em uma série em que eu fiz, que eu coloquei o nome dessa série Por uma Sociedade Livre, né? Que eu comecei com um livro Contra a Escola, do Fausto Zamboni, professor Fausto Zamboni, que inclusive foi meu professor na Unesp, no campus de Assis. Hoje ele é professor titular na Universidade Estadual do Paraná. Depois eu falei do Maquiavel Pedagogo, depois fizemos um ao vivo, né, do livro O Emborrecimento Programado, do John Taylor Gatto, e depois nós trabalhamos um livro chamado Como as Corporações Moldam as Escolas, né? Então esses 4 livros estão lá na playlist, tá? Essas 4 análises, essas 4 aulas, e eu quero retrazer aos senhores e às senhoras hoje, meus caros espectadores, minhas espectadoras, que são pais e mães de família, que precisam entender que o que nós estamos sofrendo não é, tá? E eu falo sofrendo mesmo porque é um ataque, não começou de 10 anos para cá. Não começou de maneira aleatória. Tudo isso existe um método. E eu sempre bato nesta tecla, que método ele é um passo a passo, uma experiência em que o acertar e o errar e corrigir faz parte. Mas só que esse acertar, corrigir, tá? Dentro do erro,
está sendo envolvida a sua, a minha, a nossa vida. E o pior, está sendo envolvida a vida dos nossos filhos, a vida das nossas filhas, dos nossos sobrinhos, das nossas sobrinhas, dos nossos netos e das nossas netas, tá? E antes de começar, eu sempre falo, né, das novidades macabras, aqui vamos falar assim da educação. Pessoal, fiquem atentos que esse negócio de banheiro unissex só deu uma mornada, vamos falar assim, ante a repercussão negativa que está dando, né, para o Estado, né, para o governo, os governos estaduais e municipais que implantam isso aqui no estado de São Paulo. Desde agosto desse ano está sendo implantado isso, embora, tá, está adormecido esse negócio para que você, pai, você, mãe, não se lembre disso daí. Mas o negócio está andando por detrás das cortinas. Outra coisa, pessoal, dentro da escola, novamente eu alerto a vocês, não está se falando mais de ideologia de gênero, mas sim paridade de gênero. Agora, outra coisa que eu quero alertá-los. Esse negócio da língua neutra, da linguagem neutra, por mais que existam youtubers que são professores, como Noslen e outros professores, vem alertando e vem falando que isso é uma verdadeira, como eu posso dizer, para não ofender os ouvidos mais pudicos, né? Uma verdadeira balela, para não falar outra coisa, mas nas escolas já estão sendo colocados. Se os senhores e as senhoras prestarem atenção nos documentos das escolas, não se vê mais lá, por exemplo, todos com arroba, já está vindo Todes, tá? E de Todd eu prefiro Nescau, como diz a Nani People. Pessoal, esse negócio de linguagem neutra é ideológico, não é estrutural. Eu já expliquei isso há umas 2 aulas atrás. É ideológico. Então, não deixemos que a ideologia nefasta e perniciosa que está adentrando as escolas adentre aos ouvidos e mentes dos nossos filhos. E isso é muito perigoso. Por quê? Estamos deixando de ensinar de maneira correta o que é a gramática da língua portuguesa, o que é a morfologia, a sintaxe, como escrever um bom texto em nome de uma ideologia nefasta, uma ideologia que está levando as crianças ao emburrecimento. E temos que prestar muito atenção nisso. Porque ideologia é subjetivo. Ideologia, cada um pode ter a sua, mas não queira mexer naquilo que está estabelecido de forma objetiva. Ou seja, não queira mexer naquilo que a língua é, a estrutura da língua é. Prova disso, essa semana dando aula, né? Se eu não me engano, quinta-feira, uma aluna minha me questionou sobre isso. E eu falei que os vestibulares, tá? Os vestibulares, prestem atenção, você que é pai e mãe, que tem filho adolescente que prestará o vestibular. Do mesmo jeito que foi aquele negócio lá da linguagem queer, e os ditos professores freirianos, adoradores do livro Preconceito Linguístico do Marcos Banho, tá? Eles advogarão para a linguagem neutra, ou a língua neutra, como você preferir chamar essa porcaria, que é uma variação da língua, porque a língua é um organismo vivo, que nós podemos usar a língua como queremos. Não, meus caros, a língua é sim um organismo vivo, porque ela acompanha a evolução, mas a língua falada, a língua escrita, ela é estruturada dentro de uma estrutura mínima. E esta estrutura mínima é o que se exige dentro do vestibular, dentro do concurso, dentro de você escrever documentos corretos e falar corretamente. Aliás, você falar corretamente hoje é uma verdadeira afronta aos ouvidos de quem não consegue utilizar os verbos, pronomes
nomes substantivos, nomes adjetivos e as classes gramaticais. Ou seja, você hoje tem que premiar quem está da média para baixo, da média para cima. Você tem que fazer o que? Adivinhar. Você tem que pegar e punir. Exatamente, punir quem quer estudar de fato a língua com essas porcarias. E lembrem-se, batam palmas, tá? Você bate palmas, só que não para o nosso queridinho professor Marcos Banho, porque esse negócio de preconceito linguístico, quando ele escreveu há 20 anos atrás, isso daí já é parte do método, tá? Presta atenção, não estou usando, está parte do método, é parte do método para destruir a língua, para destruir a identidade na qual a língua dá ao seu povo, no caso a língua portuguesa. E você destruindo a identidade de um povo, destruindo a identidade escolar, fica fácil para você moldar como você quiser. Como eu sempre falo, as escolas são e sempre serão laboratórios daqueles que querem destruir a sociedade. Repetindo, as escolas sempre são e serão laboratórios daqueles que querem destruir a sociedade e a sua célula mais importante, ou seja, a família. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. O livro Maquiavel Pedagogo, pessoal, de Pascal Bernardin. Uma coisa que é interessante, que quando você lê esse livro, né, sobre a pedagogia, uma coisa que você olha é como ele descreve. Pascal Bernardin, ele escreveu esse livro em 1992. Ele é um engenheiro e pedagogo, então ele entende do que ele está falando na questão da educação. E como você é um engenheiro, você está preocupado com o quê? Os projetos. E projeto exige método. E como eu sempre falo, método independe. Método independe do tempo. Por quê? Ele já fala, é passo a passo, é tentativa, erro e correção. Tentativa, erro e correção. É bem ao estilo do behaviorismo, tá? Se você não sabe, a língua inglesa, ela existe uma palavra para o comportamento no sentido científico, que é o chamado behavior, tá? O tentativa, erro, acerto, correção. Tentativa, erro, acerto, correção. Onde você olha dentro da educação, que é a teoria do Skinner, o behaviorismo. E uma coisa que é interessante, o método, né, através do behavior, né, o método através do comportamento, método comportamental de ensino, faz com que você transforme a sala de aula num imenso laboratório. É isso que é interessante você saber. E nisso você tem também um outro carinha chamado Vygotsky, Lev Seminovich Vygotsky, que é também um psicólogo pedagogo russo erradicado nos Estados Unidos, que pega a teoria do Skinner e faz o seguinte, que é o chamado socioconstrutivismo. O que é a construção? A criança, ela constrói as suas relações através das suas experiências extrasensoriais, ou seja, através das suas experiências externas. E aí você tem a zona de conforto, a zona de conflito e a zona proximal. Como assim? A zona de conforto é o meu zero, meu start, é onde eu estou. A zona de conflito é aquilo que eu quero aprender, que nós chamamos hoje dentro da escola de competências e habilidades. A competência é quando eu aprendo algo novo, ou seja, eu saio do ponto zero e vou para o ponto 1. E aí, isso gera um conflito, porque o que é o conflito que eu estou dizendo? O conflito na aprendizagem é quando não é que você deixa de aprender, você aprende algo novo a partir daquilo que você já conhece. Então isso é a competência. E a habilidade é utilizar aquilo que eu já sei e aquilo que eu aprendi. Então, a habilidade, segundo Vygotsky, ela está na zona proximal de aprendizagem. E quando você atravessa a zona proximal de aprendizagem, ou seja, você entende e compreende aquilo que você aprendeu, então você consegue utilizar de maneira prática, aí você sim parte para uma zona que nós chamamos zona proximal ou zona de adequação. Entendeu? Então, o método, ele é um comportamento científico.
E quando eu disse anteriormente que a escola, ela é um laboratório, é fato. É fato. Então, uma coisa que é interessante no Maquiavel pedagógico, nós precisamos entender o seguinte. Já pelo título, Pascal Bernardin faz essa brincadeira, que é o Maquiavel vem de Nicola de Maquiavel, que é o famoso conselheiro do príncipe, né? Então vamos entender quem é o Maquiavel. O Maquiavel, né? O seguinte, ele foi esse conselheiro na Renascença na Itália, né? Sobretudo na Florença, porque o reino da Florença, ele era um reino muito próspero, né? Veneza e Florença eram, na verdade, Veneza e Florença, as capitais, não somente comerciais da Itália, mas também as capitais culturais da Itália. Então, ele é reconhecido como fundador da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como eles são, e não como deveriam ser, ou seja, a realidade. E Maquiavel, uma coisa que eu sempre falo, ele nada mais observou, né? Observou o óbvio. E a partir desse óbvio, ele aconselha o príncipe de Florença, tá? Aconselha o príncipe de Florença a entender que se ele domina o óbvio, ele domina a população, né? E uma coisa interessante, né? Que você vê o seguinte, e olha aqui que o Maquiavel fala, e como Dante, que não faz ciência sem registrar o que se aprende, eu tenho anotado tudo nas conversas que me parece essencial. E compus um pequeno livro chamado De Principatos, ou Príncipe, onde investigo profundamente quando posso cogitar desse assunto, debatendo o que é um principado, ou seja, uma coisa importante. Que tipos de principados existem, como são conquistados, mantidos e como se perde. Tá? Carta de Nicola Maquiavel a Francesco Vettori, 10 de dezembro de 1513. Uma coisa que é interessante, pessoal, que você olha, tá? Uma coisa que é interessante, que aí você olha, é o seguinte, aquela famosa frase, os fins justificam os meios. Então, para esse movimento revolucionário, o que é importante é o fim. Não importa como será aplicada a teoria, mas será o fim. O fim, ou seja, é o que eles querem fazer. O que eles querem fazer? Instalar um governo ditatorial onde aquela aula que nós tivemos sobre 1984 e a aula anterior que nós tivemos sobre Admirável Mundo Novo, ou seja, a eugenia biológica e a eugenia comportamental, ao passo de controlar literalmente tudo em sua vida. Então, preste muita atenção nisso aqui. E como Dante diz que não se faz ciência sem registrar o que se aprende. Olha lá, método, tá? Passo a passo. Erro, tentativa, acerto, correção. Erro, tentativa, acerto e correção. Pegou? Claro que você pegou, porque você é uma aluna inteligente, um espectador, uma espectadora inteligente. Gente, se isso daqui não for claro para vocês, eu não sei mais o que é. Então, é aquilo que o grande jornalista Alexandre Garcia fala. Os fatos falam por si. Isso aqui, tá? Fala por si. Ó, isso aqui fala por si. Eu falo por mim, eu falo daquilo que eu estou vendo. Não só como pai, mas como professor. Não só como professor, mas também dada essa oportunidade que eu tenho aqui no canal para falar com você, te alertar. Talvez você não vai entender, de princípio, tantas informações que eu estou passando aqui. Por isso que eu falo, esta aula, na verdade, este bate-papo, este programa, como você preferir chamar,
para ser visto durante a semana. E observado isso aqui, ó. Não se faz ciência, ou seja, não produz conhecimento sem registrar o que se aprende. Gente, novamente, se isso não é uma orientação com vocês, meu Deus do céu, tá difícil de entender então. E aí, pessoal, uma coisa que é interessante que você olha, né? Que no livro Maquiavel Pedagogo, ele fala do seguinte: todos os problemas que existem na França, sobretudo a manipulação da ciência da educação, você tem aqui no Brasil, né? Por exemplo, a formação continuada, detrimento do intelecto, a criação de duas classes, a eterna luta de classe, que é aquele negócio lá de Hegel e Marx, tá? Quando você divide, fica mais fácil para dominar, porque aí você tem uma massa, mas essa massa, ela não é unida em conhecimento, mas ela é unida num consenso, tá? E caminho para passos largos aqui. Aliás, está caminhando e sempre caminhou. O livro em si, ele é um balde de água fria e deixa a gente nervos à flor da pele. Por quê? Ele não traz uma fórmula mágica para resolver esse problema. Porque, na verdade, é você que precisa resolver esse problema. É você que tem que ir lá na escola, tá? E o que nos deixa com um sentimento de vontade de ser herói e pavor do apocalipse. Como assim? Aí você vai me perguntar. Na verdade, ele te descortina o que é o problema de fato. Galera, para vocês terem uma ideia, meus caros, para vocês terem uma ideia, já existem alunos, adolescentes com 10, 11 anos, transgêneros dentro da escola. Já existe, com tal nome social. Quando você entra lá no sistema da Secretaria de Educação, você já não tem mais lá pai e mãe, é filiação 1, filiação 2, dada as ditas novas composições familiares. É horripilante isso. Está acontecendo embaixo dos nossos olhos, embaixo dos nossos narizes, e nós não nos importamos. Pelo contrário, nós achamos que escola é um depósito de criança, é um depósito de adolescente. E quando eu falo que a escola é o maior laboratório para o pensamento, para os revolucionários, para essa galera que quer destruir a sociedade, está aí. Está aí. Né? E com isso você tem o quê? O tal do emburrecimento programado, de John Taylor Gatto, o livro. E é uma coisa interessante que, olha aqui o que ele diz. Ó, a lógica do pensamento escolar, tá? É de que é melhor sair com um kit de jargões superficiais derivados da economia, sociologia e ciências naturais, e assim, linguagens e por aí por diante, do que um entusiasmo genuíno pelo assunto. Ou seja, a escola, olha que doido, junto com Maquiavel Pedagogo, porque ele fala sobre isso também. A escola hoje não é mais um centro de excelência no ensino e saber. A escola passou a ser, na verdade, um espaço de mera socialização e um depósito. É isso mesmo. Uma mera socialização e um depósito. E este depósito está o seu filho, está a minha filha. Se você prestar atenção no livro A República de Platão, na República ele diz assim que olha só, é recomendável que as crianças sejam entregues às escolas a partir dos 4 anos. Dos 4 aos 17 são 15 anos praticamente. 15 anos de doutrinação ideológica. Não é mais, a escola não é mais o centro de excelência, o centro de condensamento e produção de ensino. Não. A escola hoje virou um antro de militância. E de militância não é mais velada, é militância escrachada. Escrachada, pessoal. E com isso você continua dentro da universidade e da faculdade. Eu não sou contra o ensino superior.
Mas eu sou contra o que está acontecendo no ensino superior. Prova disso são até as dissertações e teses. Uma pior que a outra. Hoje, se minha filha falasse para mim, pai, eu quero fazer universidade, eu a desencorajaria. Fala assim, filha, faz uma faculdade EAD aí, fica em casa, pai ensina você, belezinha, do que ir para um antro de militância do jeito que está. Por que vocês acham? Claro que também, isso daí é um outro fator que nós podemos falar, tá? Se vocês quiserem, escrevam aí na caixa de comentários sobre essa expansão desenfreada do EAD e os seus desdobramentos. Que isso eu tenho lugar de fala, tá? Se vier aqui algum militante, eu posso falar, eu tenho lugar de fala do que eu tô falando. Tá bom, lacrador? Fechou parênteses aqui na ironia. E no sarcasmo também. Então, o emburrecimento programado, pessoal, ele também, assim como, se você lê o Maquiavel Pedagogo e você lê esse livro do John Taylor Gatto, você percebe que eles estão falando não somente da mesma coisa, mas te alertam de forma complementar. Um alerta mais específico para a educação, o outro alerta para a sociedade. E uma coisa interessante, pessoal, o emburrecimento programado, ele é um livro que dá todas as razões para que tiremos os nossos filhos das escolas, pois é melhor não receber educação nenhuma do que receber um treinamento apenas para fazer parte de um sistema. Embora o John Taylor Gatto ele fale da realidade norte-americana, mas essa realidade, se nós fizermos um exercício, ela se aplica também dentro da realidade brasileira, né? Muitas pessoas têm dificuldade de enxergar que nossa rede de escolarização, segundo John Taylor Gatto, não deveria aumentar. Creio que um dos motivos seja não compreender a diferença entre a diferença real mesmo, entre família e redes operacionais. Quem admira a instituição escolar geralmente admira as redes operacionais e enxerga somente os benefícios, mas ignora o lado negativo. Rede operacional pode ser muito boa, ou seja, o que é a rede operacional que ele fala aqui? São as escolas, creches, escolas e universidades, né? Esgotam a vitalidade da família. Promovem, olha que interessante que ele diz aqui, promovem soluções mecânicas, ou seja, você não tem mais, você coloca a criança por colocar na creche, na escola, mas não te leva mais a pensar o porquê. E esse porquê é junto com o acento, que é o motivo, razão e circunstância, tá? E para os quais somente um lento processo de autoconhecimento e cooperação traria soluções duradouras. Aí eu te pergunto, por que você acha que a galerinha aí, principalmente a turminha do Paulo Freire, né, não quer de jeito nenhum que o homeschooling seja aprovado como lei no Brasil? Porque eu já disse isso na aula sobre emburrecimento programado, nós somos signatários do Pacto de São José na Costa Rica. Desde 1992, através desse pacto, o Brasil pode e deve ter um ensino domiciliar. Porém, é uma burocracia do tamanho de um trem. E muitas vezes as famílias desistem disso daí. E aí, quando começou a se aventar, a galera não estava preparada. Inclusive, tinha deputados e senadores fazendo um alarde sem ao menos entender o que é o homeschooling. Não são todas as famílias que conseguirão fazer o bendito homeschooling. Tá? Porque ainda é um ensino caro no Brasil, homeschooling, em termos financeiros. A escola, ela existe? Ela existe. Porque tem crianças, né, que não se adaptam ao ensino domiciliar. Assim como tem adultos que não se adaptam ao ensino à distância, o EAD. Eu tenho adolescentes meus que falam que é um chato pra caramba ter um ensino EAD. Prefere presencial. Então não é que nós tiraremos as crianças da escola. Seria mais uma forma, mais um método de aprendizagem. Mas só que a partir do momento que você tira a criança da escola, você tira das amarras do pensamento revolucionário. Você tira das amarras essa galerinha que quer dominar as mentes dos nossos jovens e das nossas crianças. E aí, como ele sempre fala, pessoal, o desenvolvimento, né, da criança, né, e a diferença, né, que ele coloca é que é o seguinte, né,
que você faz esse desenvolvimento de uma maneira mecânica, de uma maneira que não existe, tá? E não existindo essa maneira, ela se torna utópica, ou seja, inatingível, né? E aí, pessoal, uma coisa interessante, que quando você olha que a primeira confusão que as pessoas fazem é o seguinte, a primeira delas é a conclusão, porque não há nenhuma conexão entre milhares de assuntos e o que são ensinados, segundo o livro. A segunda é a questão da classe, porque hoje o que nós temos é uma educação de cunho marxista. Nós contra eles e eles contra nós, tá? E a terceira lição que ele dá, a primeira lição é a confusão. Você confunde a cabeça da criança. A segunda, se você confundiu a cabeça da criança, ela belezinha, molda do jeito que você quiser. E aí você entra com a tal consciência de classe. A terceira é a indiferença. Ou seja, todo professor exige que seus alunos sejam compenetrados, envolvidos, entusiasmados numa sala de pelo menos 1h30. Será que o professor consegue? Não. E aí, a quarta lição que ele dá é a independência emocional. O aluno aprende através dos direitos cedidos ou revogados, ou seja, somente direito, nada de dever. E a quinta lição é a dependência intelectual. Ele mostra como os alunos são condicionados a depender de alguém. Ou seja, eu, professor, eu sempre tenho que mostrar para o meu aluno que ele depende somente de mim. Ao contrário disso, o que diz uma educação, a dita educação emancipadora? Eu mostrar para o meu aluno, orientá-lo, e a partir daquilo ele vai, né? O mestre faz isso. Quando ele vê quando o seu discípulo está pronto, ele libera o seu discípulo para caminhar com as próprias pernas. Hoje não mais. Não mais. Desde ligar um computador, o aluno depende de tudo. Essa semana eu fiquei doido, porque o aluno não sabia nem colocar e-mail, para vocês terem uma ideia. A sexta lição, que é a autoestima provisória, ou seja, é igual você dá para o cachorrinho, né? O biscoito, depois ele vai querer o outro, né? Então, se você formou uma fila, fez a lição direitinho, parabéns, né? Isso não é mais que obrigação. E a sétima lição, pessoal, não é possível se esconder. As escolas ensinam que essa lição, ao não possuírem um espaço algum da privacidade do prédio, ou seja, é um espaço sempre coletivo. Não tem mais espaço para individualidade dentro da escola. Então o seu filho, o aluno, que é o aluno ali, ele é tratado como massa, não é mais indivíduo. Tá bom? E para fechar, pessoal, para a gente fechar, eu gostaria de dizer que se você interessou, né, por tudo isso e você está esclarecido, por favor, vá lá, corra na livraria lá do canal, né, da Camila e compre e leia esses 2 livros, porque vale a pena, pessoal. Isso daqui vai te desvendar as escamas dos seus olhos como você nunca pensou. Então, da primeira à sétima lição, né, você olha o seguinte, que eles criam uma dependência. O sistema cria uma dependência do seu filho na escola de uma tal forma em que você não consegue mais, se você não tiver os mecanismos corretos, você não consegue mais libertá-lo disso. Isso é muito ruim. Por quê? Se você não consegue libertá-lo, você não consegue fazer com que ele pense por si só. Porque seu filho depois só começa a pensar através de jargões. E quem pensa através de jargões é massa de manobra, ou seja, massa, você consegue mudar e moldar conforme você quer. Então, é isso que você quer para o seu filho, ele seja moldado não conforme aquilo que você acredita, mas sim com o que os outros acreditam. Então preste atenção naquilo que o seu filho tem aprendido dentro da escola. Olhe o caderno, olhe a apostila que ele tem feito. Seja crítica, manda e-mail, tire foto e confronte os professores que estão ensinando as porcarias dentro da escola que seu filho estuda. Tá bom, pessoal? Preste muita atenção naquilo que o seu filho tem estudado. Principalmente nas aulas EAD, tá bom? Quem alerta isso daí é o professor. Eu sei do que eu estou falando. Então, pessoal, termino essa aula aqui, esse programa, né, no domingo à noite. Muito obrigado e que sua semana seja muito abençoada e que Deus te dê iluminação, que Deus te dê a sabedoria para entender tudo aquilo que se passa ao redor do mundo. Muito obrigado, beijo no coração de todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.